Olá, professor! Olá, professora! Sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso curso de avaliação. Faremos uma reflexão sobre a avaliação na educação infantil a partir dos documentos legais, fundamentados também nas contribuições de pesquisadores que se dedicam a essa temática, como Jussara Hoffmann, Lucchesi, Osteto, entre outros. A educação infantil, ela teve seu início motivada pelo processo de industrialização e crescimento do regime capitalista. Com o processo de industrialização e urbanização, diversas mudanças educacionais surgiram como forma de atender ao novo modelo de sociedade que se instaurou. Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, por volta ali da década de 1940, surgem as creches. Então, vai nascer aí uma educação infantil meramente assistencialista. Nesse período, surgiram no meio educacional debates e discussões sobre o atendimento à criança, né? E em 1959, a Declaração dos Direitos das Crianças, né, foi aprovada em Assembleia Geral pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai orientar os países do mundo inteiro a respeitar as necessidades básicas das crianças. No Brasil, esse documento suscitou reflexões e discussões que foram implementadas somente em 1988 com a Constituição Federal. Com a promulgação da Constituição, o reconhecimento dessa etapa de ensino como dever do Estado, o direito das crianças e suas famílias foi garantido. Em 1996, outro marco importantíssimo para a educação infantil veio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que rege a nossa educação até os dias atuais, que ela constituiu a educação infantil como dever dos municípios e dividiu a educação infantil em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola, que hoje para crianças de 4 e 5 anos. Essa lei elevou a educação infantil ao status de primeira etapa da educação básica, exigindo uma articulação dela com o ensino fundamental. A LDB marca a complementaridade entre as instituições de educação infantil e a família. E, além disso, dispõe sobre a formação profissional e também sobre a avaliação na educação infantil, que assume um caráter de acompanhamento e não de reprovação. Pesquisadores que se debruçam a estudar a temática da avaliação na educação infantil destacam que a aprendizagem das crianças pequenas necessita ser avaliada de forma contínua, a partir de anotações que os professores fazem, portfólios, relatórios, diários de bordo. A avaliação nessa etapa da educação básica perpassa pela verificação das possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagem que o professor oferece à criança, com o intuito de aperfeiçoar suas práticas, de acompanhar os avanços e auxiliar as crianças em suas construções, em suas criações, no seu desenvolvimento. Então, desta forma, o professor, ele não avalia com sentido de promoção, nem mesmo de preparar a criança para o ensino fundamental. No seu artigo 31, a LDB determina que a avaliação deve ser realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, na lei, apesar de não apontar como deve ser feita essa avaliação em relação aos procedimentos e instrumentos utilizados, ela deixa claro que a sua função nessa etapa não deve ser a de promover ou reter a criança, mas sim realizar o acompanhamento do seu desenvolvimento e registrá-lo. Os registros são realizados a partir do olhar do professor, considerando seu domínio sobre as teorias do desenvolvimento infantil, compreendendo o período e as necessidades das crianças,
né? E desse modo, a Rossetto, ela reitera que a partir da avaliação, o papel do professor é redefinido, pois a necessidade de reconhecimento das crianças para identificar e respeitar seus saberes e fazeres exige-lhes mais do que nunca uma postura profissional de observação, registro e consequente reflexão sobre os modos de ser e fazer das crianças, assim como de sua prática pedagógica colocada em ação junto a elas. Em 2009, o MEC publica os indicadores da qualidade na educação infantil, que se constitui em um instrumento de autoavaliação. Além de dimensões e indicadores para serem verificados, são encontrados indicativos de encaminhamentos metodológicos para que o processo seja concretizado em cada unidade indicativa. O documento baseia-se em princípios democráticos e participativos. Sugere-se que direção, técnicos, professores, auxiliares, famílias e também pessoas da comunidade reflitam e discutam sobre os indicadores propostos pelo documento, culminando na elaboração e posterior consecução de um plano de ações para melhorar a qualidade da educação infantil. O documento discute o conceito de qualidade na educação infantil em diferentes perspectivas, a partir das seguintes dimensões: planejamento institucional, multiplicidade de experiências e linguagens, interações, promoção da saúde, espaços materiais e mobiliários, formação e condições de trabalho dos professores e demais profissionais, e cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. Em relação à avaliação das crianças, reitera que ela não deve implicar a retenção das crianças na educação infantil. Hoffman, em 2014, explica que acompanhar é permanecer atento a cada criança, pensando em suas ações, reações, sentindo, percebendo seus diferentes jeitos de ser e aprender. Desse modo, o acompanhamento deve ocorrer de forma intencional e planejada, sempre com foco na criança, a fim de ajudá-la a avançar no seu desenvolvimento. Em 2009, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, produziu o parecer número 20, que faz um relato, um breve histórico sobre a educação infantil e aponta as bases que devem ser observadas no trabalho com essa etapa. A constituição da identidade do atendimento, sua função sociopolítico-pedagógica, a definição do currículo e também o processo de avaliação na educação infantil. O artigo 10 das diretrizes, ele diz que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo, primeiro, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras, interações das crianças no cotidiano. Segundo, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, áudios, etc. Terceiro, a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição casa-instituição de educação infantil, transição no interior da instituição, transição creche para escola e transição para escola e ensino fundamental. Quarto, documentação específica que permite às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. E por fim, o quinto, a não retenção das crianças na educação infantil.
As diretrizes, elas atribuem autonomia às instituições de educação infantil para a elaboração de seus processos avaliativos, mas elas garantem características apresentadas à sua realização. As práticas pedagógicas, como previstas nas diretrizes, têm como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então, nesse sentido, é necessário entender que a criança é o centro do planejamento, ocupando papel ativo na construção de seus conhecimentos e que, através das experiências e relações cotidianas, se constitui como sujeito. A relação entre esses eixos estruturantes e os objetivos de aprendizagens descritos lá na BNCC abordam questões que constituem o eu e exploram as relações inter e intrapessoais. Para Vallon, o pensamento da criança pequena é consequência da interação física com o meio na qual ela está inserida. O Ministério da Educação, no texto Educação Infantil para a construção de uma sistemática da avaliação, explicita: a avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente a outras crianças. O olhar que busca captar o desenvolvimento, as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento deve identificar também seus potenciais, interesses, necessidades, pois esses elementos eles são cruciais para a professora planejar atividades ajustadas ao momento que a criança vive. A avaliação ocorre permanentemente e nunca como um ato formal de teste, comprovação, atribuição de notas e atitudes que sinalizam punição. Faz-se necessário compreendermos a criança como sujeito histórico e social, conforme destaca As Deceney. Sujeito histórico e de direito que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Nesse sentido, Hoffman, em seu livro Um Olhar Sensível e Reflexivo sobre a Criança, aponta: o professor, na condição de avaliador, terá como objetivo manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e as manifestações das crianças no dia a dia da instituição. Valorizar a diversidade de interesses e possibilidades de exploração do mundo pelas crianças, respeitando sua identidade sociocultural. Proporcionar-lhes um ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e situações a serem vivenciadas. Agir como mediador de suas conquistas, no sentido de apoiá-las, acompanhá-las e favorecer-lhes desafios adequados aos seus interesses e possibilidades. Fazer anotações diárias sobre os aspectos individuais observados de forma a reunir dados significativos que embasam seu planejamento e a reorganização do ambiente educativo. A BNCC define objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem compor o currículo da educação infantil, organizados por faixas etárias e campos de experiências. Ao tratar do processo de avaliação na educação infantil, apesar de não utilizar esse termo, refere-se ao processo de acompanhamento e aprendizagem das crianças de forma sistematizada. Ainda é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação de trajetória de cada criança e de todo o grupo, as suas conquistas, os seus avanços, as suas possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como os relatórios, os portfólios, as fotografias, os desenhos, os textos, enfim.
É possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças aptas e não aptas, prontas e não prontas, maduras ou imaturas. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam o direito de aprendizagem de todas as crianças. Os documentos trazem clara essa distinção do processo de avaliação da educação infantil em relação às demais etapas da educação básica, pois é grande a tendência de incorporar propostas e práticas do ensino fundamental por uma possível falta de clareza pelos professores da educação infantil a respeito de como deve ser o currículo. Ainda que faça parte de um processo educacional que possui etapas diferentes, a educação infantil distingue-se em vários aspectos por apresentar características muito específicas, tendo em vista que seu atendimento contempla a faixa etária de crianças pequenas, que possuem suas formas de conhecer e aprender o mundo de uma forma muito diferente. Não existe uma linearidade nesse processo. A faixa etária não corresponde às mesmas características entre crianças, pois não é somente a maturidade que possibilita avanços. Além disso, o meio em que ela vive traz muitas possibilidades ou limitações que possa ir progredindo por meio de experiências, interações com outras crianças e adultos. No texto publicado pelo MEC, Contribuição para a Política Nacional, Avaliação em Educação Infantil, a partir da avaliação do contexto, explicita que não existe norma padrão a ser obedecida. O conceito de uma criança padrão, normal, ideia há tempo criticada pela psicologia do desenvolvimento, pela sociologia da infância, pela antropologia, não há um parâmetro de regularidade para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, pois há, ao invés disso, uma dependência forte em relação aos diferentes contextos dos quais participam e nos quais desfrutam vivências culturais diversificadas. Dessa forma, não podemos ter um padrão como referência, ou seja, de comportamento, de competência ou domínio. A avaliação específica para verificar o desempenho das crianças não é capaz de captar o mais importante. As muitas descobertas e conquistas e aprendizagens das crianças nas suas riquezas e complexidades. Moro explicita que a avaliação das crianças na educação infantil não pode estar a serviço do ensino fundamental. Não pode se orientar pelo currículo do primeiro ano. O foco da avaliação na educação infantil se centra na criança integral, nela como um todo, na sua complexidade, particularidade, na sua diversidade das crianças, entre elas. Diante de tudo isso, é necessário nos interrogarmos sobre os nossos propósitos, as nossas ideias de criança e de infância na educação infantil. Abrir um diálogo sobre as especificidades da criança da educação infantil torna-se urgente. A não antecipação do ensino fundamental é claramente defendida nos documentos legais e orientadores. Deste modo, é essencial olhar para o que já está instruído para que não venhamos a incorrer em equívocos e falhas sobre aspectos que já estão consolidados e normatizados. Além dos documentos normativos e orientadores, vários estudos apontam caminhos para avaliar na educação infantil, fazendo conceitos, possibilidades e esclarecimentos sobre
como avaliar nessa etapa da educação básica? Avaliar na educação infantil é uma parte intrínseca da prática pedagógica, que busca favorecer o processo de ensino e aprendizagem para que se possa construir uma educação infantil que preza pela qualidade.